quinta-feira para todos, estamos dentro do Manhãs da Rádio, hoje é quinta-feira, é dia então de termos o Vamos Conversar, a parceria da Casa de Saúde São Rafael com a Rádio Clube de Angra, dois profissionais, sendo que hoje tocou a vez ao irmão Adelino Manteigas, a quem começo por cumprimentar. Bom dia. Bom dia, Odília, bom dia, seus ouvintes, é um gosto estar aqui. Que bom que vamos ter a oportunidade agora de conversar, e é disso que se trata, sobre a atualidade. O que é que lhe apraz dizer para o início da nossa conversa nestes tempos? Bom, Odília, nestes tempos que estamos a viver, são tempos complexos, que requerem, na minha opinião, que requerem de muita reflexão, muita oração, muito silêncio, muito encontro, tudo aquilo que nos permita olharmos para o mundo e percebermos, compreendermos a realidade sem entrarmos em situações que são malévolas para nós. Por exemplo, se nós olharmos para a guerra que está a acontecer, mas tivermos esperança de que é possível, com as negociações que hoje vão acontecer, ou amanhã, que é possível travar esta coisa horrível que é a guerra, o nosso horizonte, o nosso ser reage de uma forma. Se nós olharmos para a guerra, envolvendo-se nela também, tomando parte e criando raivas, criando ódios, fazendo guerra, porque nós fazemos guerra sem termos armas, mas fazemos guerras psicológicas, fazemos muita guerra a nós próprios e aos outros que estão ao nosso redor, ou mesmo à sociedade. Então este tempo é um tempo em que vemos tanta destruição, tanto ódio, tanta gente a matar-se uns aos outros, irmãos, que somos todos irmãos em Deus. É uma coisa que nos assusta quase. Mas o susto, o medo, é por si só uma coisa que não nos traz benefício algum. O medo, o temor, não o temor de Deus, como o Evangelho enfim, nos relata e é o sentido que tem, é um pensamento também ele destrutivo, não nos ajuda a nada. Daí que nestes tempos que estamos a viver, e neste tempo também de Quaresma que estamos a viver, ontem foi a quarta-feira de cinzas, e nem de propósito, referindo à Quaresma, repara, hoje no Evangelho de hoje, o Evangelho de São Paulo, veja numa das passagens, no capítulo 9, versículos 22 a 25, tem lá esta frase: que aproveita ao homem ganhar todo o mundo se perde a si mesmo. Repare, coisa mais atual que esta existe? É difícil. E também hoje, na oração diária, no louvor, da oração de louvor de laudes, que todos os sacerdotes e todos os religiosos consagrados rezam diariamente e várias vezes ao dia, no seu hino de entrada de laudes de hoje tem esta quintilha: com poderosas armas se levanta a negra morte sobre toda a terra, a palavra de Deus é esquecida, cercam as trevas a cidade santa, em vez da paz é construída a guerra. Assim se vê a transversalidade da mensagem, desde tempos muito longínquos até hoje, parece que podia ter sido escrito ontem. Aos poderosos deste mundo, aos poderosos em armas, aos poderosos na sua arrogância, aos poderosos deste mundo, talvez com estas desgraças que vão acontecendo no mundo, percebam que as desgraças acontecem ao longo de todo o tempo, ao longo de todos os séculos, e vão acontecer. A ciência chegou a um nível altíssimo. Toda a ciência chegou a um nível altíssimo. O nível de vida das pessoas atingiu um nível que provavelmente nunca tantas pessoas em massa
tiveram. E mesmo assim as pessoas não veem que nós não somos nada, como ontem se dizia nas cinzas, lembra-te ao homem que és pó e em pó te tornarás, não é? Exato. E portanto nós de facto somos pó. Podemos conseguir todas as coisas, podemos fazer todas as coisas, podemos tudo, mas um dia tornamos-nos pó. Ou então cinzas, também sendo cremado, enfim. Então, nós como pessoas devemos conhecer a natureza humana. A natureza humana é uma natureza desregrada, é uma natureza sem regras. E são os nossos antecedentes, os nossos pais, as nossas mães, os nossos avós, as pessoas, os nossos vizinhos, as pessoas na escola, na igreja, enfim, são as pessoas que nos transmitem, que nos ensinam, que nos educam através de regras. Ora, se as pessoas comungam de valores diferentes numa sociedade, é natural que haja conflitos. Sem dúvida nenhuma. As pessoas não são seres individuais, não podem cada um pensar da sua maneira. Sim, somos. Mas para vivermos em sociedade tem que haver algo que nos una. Tem que haver objetivos que sejam comuns. Caso contrário, seria muito difícil nós vivermos, ou, sobretudo, seria muito difícil nós alcançarmos a felicidade. Seria muito difícil. Então, se os indivíduos hoje, se as pessoas hoje, as crianças hoje, não são educadas em valores que abominem a guerra, eles não vão sentir o peso, a tristeza, a dor que muitos de nós sentimos só pela palavra guerra, só por ouvirmos a palavra guerra. Quanto mais vermos aquilo que se vê hoje no dia-a-dia, minuto ao minuto, não é? Então, há que pensar, a sociedade dos pais, a sociedade, a comunidade educacional, há que pensar se de facto as nossas crianças, nossas não, que eu não tenho filhos, mas as nossas no sentido da nossa sociedade, se as crianças não estão também a receber valores e educação e formação que os leva a aceitar com uma vulgaridade, enfim, arrepiante para mim, as situações de guerra. Porque se a pessoa estiver a ver sempre no seu computador, ou nos filmes que vê na televisão, ou nos filmes que vai ver aos salões de cinema, estiver a ver sempre filmes de guerra, de ação, matam-se uns aos outros, fazem, acontecem, não sei o que mais, é natural que isso entre numa vulgaridade. Se o menino, desde a tenra idade, começou a receber de presente de Natal uma arma de plástico, mas uma arma para matar o pai, a mãe, a avó, e depois o pai e a mãe até faz que morreu e tal, e aquilo já é muito brincadeira, enfim, é preciso ver tudo isto, se isto influencia ou não influencia as pessoas. E pode influenciar. Portanto, tornarmos banal aquilo que é o fim do mundo, o fim da vida, o fim do que é a morte, que é a guerra, que é a destruição, enfim, é muito perigoso. Disse aí umas palavrinhas que eu gostava de sublinhar, e uma vez foi perguntado o que é que seria o contrário da palavra amor e responderam não o ódio, mas o medo. O medo será contrário ao amor. Falou do medo, mas também falou da esperança. O que seria de nós, lá está, isto são duas coisas que nós sentimos, não é preciso ter materialmente, mas vai dos nossos sentimentos. Se não fosse a esperança, como é que nós estaríamos a ver a nossa realidade? Isso é importante. É uma pena que a esperança como tal, como estava enraizada na pobreza, na nossa pobreza, na nossa dificuldade de atingirmos patamares no ensino,
na nossa dificuldade, os mais pobres, refiro-me aos mais pobres, na nossa dificuldade de conseguirmos um bom emprego. Agora também estamos a passar por esses tempos outra vez, porque a vida é feita por ciclos, a sociedade é feita por ciclos. E a história, por isso mesmo, já vai mostrando vão-se descobrindo materiais, coisas materiais, mais ferro, mais aço, mais tecnologia, mas os ciclos são sempre idênticos. Então, a esperança é qualquer coisa de sanadora, é terapêutica, faz bem à nossa saúde, faz-nos bem a nós. Ter esperança é qualquer coisa que nos faz mover, que cria em nós um ânimo e emoções positivas, no sentido de que vamos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance, tudo pelo bem, sem pisarmos os outros. Não é preciso, para subirmos a um escadote, não é preciso passarmos por cima de ninguém. Temos que deixar os outros também subirem o mesmo escadote. Claro, quando os rapazes só têm uma bicicleta e estamos 10 ou 12, agora dás-te uma voltinha, agora estou em uma voltinha. Bem, isso era no meu tempo, agora não sei se é bem assim. Cada um há de ir com a sua, porque cada um há de ir com a sua, e na minha não toca-se, e na minha bicicleta não é. Então a esperança, Odília, a esperança é qualquer coisa que faz bem ao ser humano e que é profundamente necessária ao ser humano. Ter esperança de que esta guerra acabe é preferível a que pessoas emocionalmente frágeis, pessoas que têm níveis de ansiedade muito altos, se estiverem todo o dia a encharcar-se nas notícias que passam ao minuto sobre o estado de guerra, tenham atenção que isso pode ser altamente prejudicial para a sua saúde mental. Não podemos estar em frente a uma televisão hoje, todo dia, a ver mortes, a ver bombas, a ver gente a chorar, a ver pais a separarem-se dos filhos, a ver... Isso existe agora, é terrível, eu abomino a guerra, não concebo guerra, sou pela paz, mas é impossível que nós não vamos banalizando a dor e etc. se estivermos todo o dia agarrado a essas notícias terríveis. É preciso lembrar que nunca houve uma guerra que não acabasse. A verdade é esta, não é? Certo, vão começando outras, mas vamos... Até a Guerra dos 100 Anos terminou. Portanto, ela vai acabar e, de facto, concordo plenamente, e por isso também, a puxar mais uma vez a brasa à sardinha, é bom ouvir rádio porque vamos atualizando de hora a hora, mas depois há conversas diversas, assuntos... Ouvir música, ouvir outras coisas que não as notícias da guerra, falar com as vizinhas sobre outras situações que não a guerra, a falar em família sobre outras situações que não a guerra, a desviar o nosso foco de atenção da guerra, sabendo que, na minha opinião, a humanidade deve condenar a guerra, mas se houver alguém que acha que a guerra é uma coisa boa, pois eu tenho que respeitar isso, não é? Mas é abominável, claro. Não é? E, portanto, sabendo que as guerras, nas guerras normalmente ninguém ganha. Sim, toda a gente perde. Essa história do eu ganhei e eu venci, é como nas eleições. Há partidos que têm meia dúzia de votos e dizem que foi uma vitória enorme. Né? É verdade. Também gostava de trazer aqui mais uma vez uma frase de Ratzinger: estamos a viver em tempos de ditadura do relativismo, não é? Sim, é exatamente. Portanto, o que eu acho a Igreja, mas há uma verdade, ainda há a Igreja sempre foi cautelosa e transmitiu essa cautela aos seus fiéis, ao povo de Deus, porque, de facto, a banalidade, tornarmos tudo, isso é irrelevante, isso não tem relevo, isso não é importante, isso não, enfim, isso é terrível para a nossa saúde mental e para as sociedades e para tudo, não é? Por isso também temos hoje um problema grave de respeito, de respeito pelas autoridades, respeito pelos familiares, respeito pelos avós, respeito... Enfim, também está um bocado aos nossos olhos que fomos criados noutro respeito. Na escola estávamos ali e, portanto, não se podia sair. A professora, posso sair? Exatamente, a professora entrava, nós levantávamos. Enfim, todas
certas coisas, não estou a dizer que são boas ou que são más, por amor de Deus, não. É a humanidade em evolução, também nas suas atitudes, mas vamos ver o que é que evoluiu para bem. O relativismo é uma situação que está muito enraizada na sociedade e que também mina o coração do ser humano e que leva ou pode levar a situações de conflito, e mesmo quando nós entramos em conflito temos que saber até onde é que podemos levar o conflito. Caso contrário, destruímos-nos a nós mesmos e destruímos as outras pessoas, com os interlocutores que estiverem. Portanto, o relativismo, de facto, é um mal da nossa sociedade. Vamos ter a nossa opinião, mas saber que há uma opinião, há uma verdade, e, portanto, vamos em consonância. Fica, então, aqui para já umas receitas aqui do irmão Adelino, não estarmos todo o dia a ver televisão com imagens horrorosas e, enfim, como descreveu, mães que se despedem dos filhos, o aumento do número de viúvas e de órfãos vai ser uma coisa, um flagelo, e, portanto, não podemos fazer mais nada a não ser, para os crentes, rezar. A rezar. Portanto, a oração, para quem tem fé, a Igreja Católica aconselha vivamente rezarmos uns pelos outros, rezarmos pelos que estão a sofrer com esta guerra e rezarmos sempre por todos. E a oração tem uma força ainda maior quando ela é coletiva, quando é em todo o mundo, e tem uma força ainda maior quando nós rezamos pelos nossos inimigos, pelas pessoas de quem não gostamos. Então vou pedir a Deus para fazer bem àquele que não gostamos e não me faz bem a mim. Não, vais pedir a Deus para que Ele ilumine, abençoe e, se te fez alguma maldade, para que haja a possibilidade de que nós nos entendamos e que as suas atitudes prepotentes, que a sua arrogância, que a sua, enfim, o que for, se atenuem ou se aliviem ou não existam. Portanto, rezar pelos nossos inimigos é também tranquilizante e é também sanador. Fica então aqui esta sugestão, mais uma: não ver televisão, rezar principalmente pelos nossos inimigos. E em tempo de Quaresma, e palavrinhas finais, o que é que recomendaria aos ouvintes que gostam de viver os tempos da Igreja? Os tempos da Igreja são muito marcados e são muito marcantes. Estamos agora na Quaresma, que é o tempo de uma caminhada sinodal agora, caminhada em conjunto, todo mundo caminha. É uma caminhada para a festa. E essa caminhada, que é uma preparação para a Páscoa libertadora, a Quaresma será a opressão, será a renúncia, será o sacrifício, tudo isso. Nós temos que saber que os tempos evoluem e nós temos que saber ler, compreender os sinais dos tempos. Sabemos que ontem, quarta-feira de cinza, foi dia de jejum e de abstinência. E todas as sextas-feiras a Igreja recomenda, sextas-feiras da Quaresma, também que sejam dias de abstinência. Abstinência significa a pessoa abster-se de comer carne. E, portanto, e existe também depois, na Sexta-feira Santa, também jejum e abstinência. Tudo bem. Nós vamos pedir a uma pessoa que faça renúncia daquilo que nunca tem? Claro. Então, a renúncia quaresmal, entendida como tal, é uma renúncia do coração. É uma renúncia a fazer o mal. É uma renúncia a prejudicar o outro. É uma renúncia a dizer uma palavra mal dada à outra pessoa. É uma renúncia também de bens. Se nós estamos a gastar 1.000 euros por mês em viagens ao estrangeiro, se calhar podemos só gastar 800. Portanto, há aqui melhorias ecológicas, há aqui, mas há uma renúncia. O que é isto da renúncia? É qualquer coisa que mexe connosco, com o próprio que a faz.
Não é, eu tenho aqui 7 carrinhos, 7 brinquedos e vou dar aos meninos da Ucrânia, vou mandar para os meninos da Ucrânia 1. Bem, se a pessoa estiver muito apegada aos 7 e sentir de facto aquela dádiva porque é muito egoísta e não queria dar, pode ser uma renúncia. Mas se lá tiverem carros em casa e já tem a garagem toda cheia e já não sei o quê, mete numa caixa e bem, isso não é renúncia coisa nenhuma, não é? É dar o que já não queremos. Nós levamos para o lixo o que é do lixo e às vezes também, enfim, é muito difícil nós avaliarmos ou fazermos juízos de valor. É preciso ter cuidado quando alguém oferece a outra pessoa alguma coisa, porque a pessoa pode estar a oferecer uma coisa que para ela é boa, por exemplo, roupa, uma peça de roupa que ainda poderia vestir ou que para ela é boa, mas que ao ser entregue à outra pessoa, a pessoa acha que aquela peça de roupa nem devia, porque aquilo devia ir para o lixo ou outra coisa qualquer, não é? E estas situações são situações com que às vezes quem está na assistência, quem está a fazer o bem a outras pessoas, tem que conviver com isso, não é? Tem que conviver. Portanto, a renúncia é qualquer coisa que nos atinge, que nós sentimos. Mas ao sentir esta renúncia, ao sentir um certo desconforto, não é? Ao sentir este desconforto, sim, este desconforto, nós, passados poucos segundos, pouco tempo, sentimos a gratificação. Uma grande alegria, uma satisfação enorme. Portanto, as palavras renúncia e sacrifício só farão sentido se forem atos de amor. Se forem atos de amor, muito bem, que não tragam mais sofrimento à pessoa, tudo muito bem. Caso contrário, se a pessoa já tem sofrimento e procura agravar esse sofrimento, isso não pode ser bem visto aos olhos de Deus, porque Deus não quer sofrimento dos povos. Porque somos filhos dele. Basta, talvez, para facilitar, pensar em quantos sacrifícios e em quantas renúncias uma mãe faz pelo filho e não fala mais nisso. Sim, não é? Exatamente. Faz sempre isso por amor. Se fizer isso em relação a Deus, está perfeito. As leituras também de ontem, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, não é? Se queres rezar, fecha-te no teu quarto, reza, ou seja, nós não precisamos de andar a badalar a dizer que fizemos isto, que fizemos aquilo, que fizemos o outro, não é? Portanto, quem se oferece pelo bem, a gratificação é imediata. É verdade. A gratificação é imediata. Pelo facto de dar, pelo facto de se doar, pelo facto de partilhar, pelo facto de ser voluntário, pelo facto de agora estar a contribuir para pessoas que estão a sofrer melhorar um bocadinho as suas vidas e etc. Isso é altamente gratificante e, quiçá, é um dos melhores antídotos para este veneno que é a guerra na nossa vida. E por estes atos serem agora chamados a serem praticados dentro do tempo especial da Quaresma, não só, mas principalmente revela que a Igreja de facto é mãe. É mãe porque nos está a pedir alguma coisa que nos vai fazer principalmente bem a nós próprios. Sim. Muito obrigada por esta conversa. Obrigado hoje. Uma boa Quaresma para chegarmos em festa, em verdadeira festa, ao grande dia da Páscoa. Bom dia aos seus ouvintes.